E eu queria te dizer o seguinte, a gente tem os 3 poderes que devem trabalhar de forma harmônica, um com o outro, e a gente vê o judiciário, hoje em dia, cada vez mais metendo o bedelho onde não é chamada, né? Acho que, não sei, eu sinto que o juiz é o seguinte, ele vê uma pessoa assim, ele quer apontar o dedo e quer aconselhar que ele tem a solução pra tudo. Sim. E não foi isso, não foi pra isso que o sistema foi montado, nosso pacto federativo estabelece que cada um tem a sua função, e basicamente o judiciário cabe fazer a lei ser aplicada ao caso concreto, né? Aquela lei abstrata que foi feita pelo legislativo, por quem tem a função de legislar e representar os costumes e os valores de uma sociedade. E aí o juiz vai lá, pega aquela lei que tá lá para aquele abstrato, que vale para qualquer um, e aplica no caso concreto quando aquele caso vai para a justiça. O que você acha? Você acha que tá indo por isso? O que tá acontecendo no Brasil? Na realidade, a gente entende o nosso sistema de pesos e contrapesos, é fundamental para uma democracia, só que o judiciário ele tá passando um pouco dos limites e ninguém coloca um freio. Então é difícil você enxergar hoje o STF, porque é igual o juiz de futebol, o árbitro de futebol, ele é bom quando ele não se torna o centro da conversa nas rodas de futebol, nas mesas redondas depois do jogo. Verdade. Ele passa despercebido. Infelizmente, aqui o nosso judiciário, principalmente o STF, tá alcançando um protagonismo que não é para isso que ele foi criado. Então você vê eles controlando, eles fecham o cerco no executivo, no legislativo, né, e eles ficam voando de forma muito solta, porque quem deveria também frear o sistema seria o nosso legislativo, e infelizmente não tem feito. É muito difícil você ver numa paz democrática e ter essa harmonia dos poderes quando você tem um STF, né, agora voltamos lá para a União, quando você tem um STF cerceando aí o presidente, até no legislativo também, é muito prejudicial. Porque aí você vê, teve, por exemplo, o caso da prisão do Silveira. Né? Foi preso, tá? O legislativo acabou avalizando a decisão do STF, só que agora, a toque de caixa, os caras estão fazendo uma emenda na Constituição para tentar dificultar as prisões. E você sabe, tudo que é feito sem discussão, tudo que é feito de forma rápida e sem a devida discussão, você acaba gerando problemas lá na frente. Cara, não adianta escrever na Constituição, sendo que o judiciário não cumpre. Não cumpre. Cara, pensa no seguinte, eu tive muitas discussões com muitas pessoas sobre esse caso do Daniel Silveira. Falei, cara, eu não tô nem aí pro discurso deputado. dele, o que ele tá falando. O que ele tá falando, ele tá, evidentemente, eu vou dizer uma coisa pra você, eu já por vezes senti vontade de falar muito do que ele falou, sim, porque isso me desperta uma raiva com relação ao judiciário. E olha, judiciário, isso tá sendo despertado em várias pessoas, não adianta querer cercear. Sim. Vocês não conseguem mexer com o pensamento e com a sensação das pessoas. Então tá todo mundo. E aí o que acontece? Os caras entram nessa briga e aí você pega, você imagina assim, flagrante não existiu. Eles vão lá, mudam, dão ordem de prisão em flagrante. Sim. Quer dizer, forçam a amizade pra dizer que... Transformaram um quadrado num triângulo. Quadrado num triângulo. E é um triângulo. 2 mais 2 é igual a 5. Exatamente. É isso que eles estão dizendo. Eles estão fazendo, eles querem que dê 5. E aí o que eles estão fazendo? Eles estão prender o cara com ordem de prisão em flagrante às 11h30 da noite, que não é permitido, que a Constituição estabelece até às 18 horas. E aí muita gente defendendo, não, mas o cara falou absurdos. Independente de ter falado, pra tudo que ele falou, no máximo seria um crime contra a honra, o que é protegido pela imunidade parlamentar. E o detalhe é o seguinte, você que está nos ouvindo aqui na nossa casa, você acha normal, imagina o seguinte, você ter uma discussão com uma autoridade, esta autoridade ser aquela que vai te julgar? É a vítima julgando o algoz, Cara, não vai dar certo isso. Não tem, eu digo pra você o seguinte, acho que nem na Zâmbia não acontece isso. Nem na Venezuela não acontece isso. É verdade. Vocês não estão entendendo o que tá acontecendo no Brasil. É lamentável você presenciar uma situação dessa, que já começa errado. Mas era interessante, o cara indo pro julgamento acreditando no julgamento justo, sendo que a própria vítima seria quem o julgaria. Independente do que o Silveira falou, eu não concordo com o jeito que ele falou absurdos, falou de uma forma que eu também discordo. Mas independente daquilo que ele falou, ele é protegido, né, ele tem o direito de falar aquilo que ele bem entende. Ele é um deputado eleito pelo povo, então ele tem a imunidade, ele pode falar o que ele bem entender. Se há algum crime, que seja julgado dentro disso. Agora, o que foi feito realmente foi um absurdo. Mas é que o início, né? O cara não vai ser o primeiro. O cara quis ir além, porque o que tem acontecido? O judiciário já não está respeitando as regras do jogo, né? Os pilares da democracia já não estão... Então, quer dizer, dentro das regras do jogo, o cara não está sentindo que vai ter algum tipo de representação. E só para
pra ir no caminho do que nós estamos falando, ó, eu vi hoje no site, olha só, escuta essa, Tamerson. Tá lá no Twitter do STF. Supremo determina que o governo federal elabore um plano de combate ao Covid-19 para a população quilombola. A União também deverá criar, em 72 horas, grupo de trabalho interdisciplinar e restabelecer o acesso às plataformas de informação. Ou seja, onde os caras leram isso na Constituição? Tá vendo? Acho que os caras acham que eles são o governo. Cara, ministro, vocês não foram eleitos, cara. Vocês não foram eleitos, Vai meu. pras Dispute a urnas. eleição, cara. Vai pras urnas. Cara, vocês estão entendendo o que vai acontecer? Vocês acham que o país vai aceitar tranquilamente? Você acha que o povo... Tudo bem que a imprensa tá passando um pano pra esses caras. Muito. Tudo bem que tá todo mundo passando pano. Mas, cara, cada vez mais vai dando mais angústia, vai dando mais raiva. Seguindo nessa mesma linha, você viu que saiu no Jota, na fonte, no site Jota, né? Que mesmo com teste negativo de investigação de paternidade, o TJ de São Paulo decide que um homem é pai da criança. Que beleza! Que beleza. Juiz decidiu, então. Decidiu. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Tem um exame de DNA O exame de DNA. dizendo que ele não é o pai. É. E mesmo assim o juiz falou que ele é o pai. O Tribunal de Justiça do Estado Tribunal de São Paulo. de Justiça. De São Paulo. Que maravilha. Diz que não, que é melhor pra todos que ele continue pagando Que ele pensão. seja o pai. Que ele É seja melhor o pra pai. criança. É, pra todos. E a vontade dele, o exame, não serve de nada. Não serve de Que nada. absurdo. O que eu quero te dizer é assim, Bedinho, eu até entendo a preocupação com a criança. Sim. Eu acho válido, acho que a gente tem que proteger de fato Bem-estar a do criança. menor, sim. Só que assim, o que acontece? A mãe tem um pai, né? Que Uhum. esse pai é o responsável, né? Então, a mãe, ela teve um relacionamento, né? De alguma forma com o pai, e esse pai é o responsável pela criança, né? Então, assim, não é... Quem tem que definir é o que naturalmente aconteceu, né? Quem efetivamente é o pai. Sim. Não cabe ao judiciário. Mas isso mostra em que conta que o judiciário se autocoloca. Em que posição que o judiciário brasileiro se autocoloca. Sim. Aí você fala assim, certamente isso vai ser reformado. É o que a gente espera, né? Eu acredito que se for aplicada a lei, Sim. que é o que os tribunais deveriam fazer, com certeza seria reformado. Mas a julgar pelo que o Supremo tem feito, você acredita realmente que vão aplicar a lei? Você espera o cumprimento integral da legislação. É a nossa, como advogados e operadores do direito, a gente imagina que vai ser aplicada a lei. Então a gente espera e tem fé que isso mude, né? Porque senão imagine a farra que vai virar isso, você marcando uma jurisprudência nesse sentido, vai virar um absurdo. É um absurdo. Quer dizer, vai ter muito pai aí que não vai ser pai, vai ser obrigado pelo judiciário a criar um filho que não é seu. Agora, me diz uma coisa, agora vamos entrar num campo que você é bem, assim, tem bastante conhecimento. Você que é pastor, como é que é a mente de uma pessoa que diz assim, ó, no caso como o ministro José Roberto Barroso, acima de nós, Supremo, não há nada. É uma pena. É uma pena porque a nossa Suprema Corte, ela já teve vários outros juízes muito, muito mais conceituados do que esses que aí estão. E hoje eles se revestiram de uma bolha, que parece que eles estão alheios ao que está acontecendo aqui pro lado de fora. Então hoje quando você critica um ministro, sabe o que ele faz? Ele se reveste como se você estivesse criticando o próprio Supremo. Como se você estivesse indo contra a própria Constituição. A própria instituição do Supremo Tribunal Federal. Então você não pode criticar, por quê? Porque ele joga que você está criticando a instituição e muitas vezes não é isso. Então dentro, né, desse conceito, né, porque isso aí é muito, não vou falar mal da classe, mas é muito comum no nosso dia a dia, que a gente enfrenta e a gente sabe como muitos deles pensam. Então ele está só expondo o que muitas vezes a própria classe fala. Né? É igual você pega, por exemplo, um ex-presidente do tribunal aqui de Justiça de São Paulo, que uma vez ele estava falando acerca do aumento para os magistrados, e ele falou, poxa, tem que aumentar, porque a gente tem que ir para Miami comprar terno. Preocupado porque é o seguinte, a falta de humildade é tão grande, quando o cara diz assim, acima de mim não há nada, Sim. ele está se colocando numa postura acima de Deus. Sim. Né? Então Sim. olha em que conta que um cara desse se coloca. E eles são devotos do Ronald Dworkin, que defende a religião sem Deus. Quem leu esse livro sabe o que significa isso. É a total ausência de limites para atuação e interpretação, entre aspas, né? Não a interpretação do judiciário. É gravíssimo. O que a gente espera é que haja um equilíbrio, né? Na indicação dos próximos membros. Agora vai demorar, vem mais um agora no que vem, né? E depois demora um pouquinho para ser nomeado. Mas esperamos aí um maior equilíbrio. Eles estão se portando como políticos. A partir do momento em que eles não... Porque se ele se comporta como juiz, ele pega a lei,
julga a lei ao caso concreto, ele fala, vocês não gostaram da lei, vai brigar com o legislativo, que é o legislativo que faz a lei. A partir do momento que eles colocam pautas em prática, o que eles estão fazendo? Eles estão se comportando como político, porque eles acham que estão representando alguma coisa. Exatamente. Que é as convicções ideológicas, que são suas convicções ideológicas. Exatamente. Só que aí, quando ele se comporta como político, ele passa a ser criticado como político. Só que ele não quer ser criticado como político. Exatamente. Aí ele vai e se coloca dentro da bolha da instituição, coisa que não vale para o executivo. Então hoje, se você critica um ministro do Supremo, igual o Silveira criticou, deu nomes, tudo, mas falou do ministro, ele fala, não, tá criticando o Supremo. Mas a regra não é válida quando você critica o chefe do executivo, por exemplo. Agora, você sabe o que o judiciário tem? O judiciário tem uma única coisa, que é a caneta. Só a caneta, né? Só que a caneta não é igual ao poder. As pessoas acham que você poder determinar... Porque assim, eles estão descumprindo a instituição, eles estão descumprindo as regras institucionais. Já pensou nisso, Tamerson? Eles estão descumprindo as regras institucionais estabelecidas, os limites estabelecidos, e eles estão contando com a institucionalidade para eles continuarem se protegendo. Só que é o seguinte, eles não respeitam a regra do jogo, mas eles usam a regra do jogo para se proteger. Só que eles não têm um poder na mão, que é o Imperium, que é o poder de fazer valer as suas decisões. Na hora que a Polícia Federal, na hora que os agentes da Justiça começarem a se recusar a cumprir essas decisões, isso já vai começar a acontecer logo mais. Acabou a força do Judiciário. Você vai ver o poder do Judiciário esvaziar, sumir. Vai por terra. É um perigo, né? Na grande verdade... A maior preocupação nossa referente à estabilidade democrática do país está nas mãos deles. Se eles não souberem fazer o jogo com as regras do jogo, essa situação pode virar e o país pode entrar num caos sem o legislativo e sem o executivo. E toda essa crise do não cumprimento das decisões judiciárias é culpa dos ministros supremos. Então, 11 ministros, todo esse problema que vai gerar da insegurança jurídica, todo o prejuízo que vai gerar para o país por essa insegurança jurídica, os empregos perdidos, tudo isso é culpa de vocês. Vocês são os culpados disso. Saibam que o Brasil vai cobrar essa fatura de vocês.